Olá, meus queridos, tudo bem? Salve! Sejam muito bem-vindos ao primeiro Elias Responde. Sim, o nome vai mudar. E vai mudar por quê? Porque vocês pediram. Dá uma olhada aqui. Vocês que escolheram o novo nome deste quadro. Então, vai passar a ser Elias Responde e não mais Salve Concurseiro. Aliás, eu confesso que eu até prefiro, pelo seguinte fato. Salve Concurseiro era um nome bem legal por conta do salve. Mas entre concurseiro e concursando, eu prefiro concursando. Pelo seguinte fato, o sufixo eiro dá a ideia de que a pessoa faz aquilo constantemente e que ela não muda. Por exemplo, pedreiro, quem trabalha com pedra; padeiro, quem trabalha com pão; carteiro, quem trabalha com carta; leiteiro, quem trabalha com leite. E a pessoa faz aquilo constantemente. Diferentemente do sufixo ando. Por exemplo, em vestibulando, ele passa no vestibular e vai para outra fase da vida dele. Catequizando, ele faz a catequese e vai para outra fase da vida dele. E eu acredito que você que está estudando para concursos públicos quer passar no concurso público e mudar de fase. Então, por isso, eu prefiro concursando a concurseiro. Concurseiro ficou mais popular? Ficou mais popular. Mas, linguisticamente falando, prefiro concursando. E já vai aproveitando para deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu curtir, ativar as notificações, se inscrever aqui no canal e, principalmente, comente o que você está achando desse Elias Responde. Eu quero saber o que você está achando disso aqui, como é que está funcionando aí para você, beleza? No nosso programa de hoje, eu selecionei aproximadamente 10 perguntas, eu recebi bem mais perguntas do que isso, mas eu vou responder as outras nos demais programas, até para não ficar muito extenso, beleza? Para não ficar muito longo. O primeiro foi maior, foi o início, mas os outros eu quero que sejam um pouquinho menores, então por isso vou responder aproximadamente 10 perguntas. A primeira pergunta vai da concurseira 20201, que diz o seguinte: Elias, usa-se vírgula antes de uma vez que ou ponto final? Olha só, eu vou aproveitar e deixar inclusive aqui no card para você uma aula sobre esse assunto. Mas a ideia é a seguinte: uma vez que é uma conjunção que pode ser causal ou que pode ser explicativa. Se nós partimos do entendimento das causais, o que nós temos nas orações subordinadas adverbiais causais? Elas podem ser facultativamente separadas por vírgula. Então esse é o entendimento. Agora, quando a oração ela tem finalidade explicativa, sendo uma oração coordenada, eu vou poder separar por ponto final, por vírgula ou então por ponto e vírgula. Seriam essas as possibilidades. Mas eu te recomendo fortemente, eu fiz uma sequência de aulas só sobre pontuação aplicada à tabela de conjunções, e aí eu coloquei a pontuação associada tanto às orações coordenadas quanto às orações subordinadas adverbiais. Vale a pena você pegar o contexto inteiro e não só sobre o uma vez que, beleza? A próxima pergunta vem do Tiago Árbitro, que disse o seguinte: Elias, em o respeito ao próximo é o dever de todos, qual é a função sintática do termo ao próximo? Adjunto adnominal ou complemento nominal? Ele está perguntando aquele assunto do agente, paciente, dos termos ligados ao nome. Querido, em respeito ao próximo, vamos observar. Ao próximo está preposicionado, pode ser adjunto ou pode ser complemento. Respeito é um substantivo abstrato, cognato do verbo respeitar. Então, esse termo preposicionado pode ser tanto adjunto quanto complemento. Só que quando dizemos respeito ao próximo, não é o próximo que respeita, e sim o próximo que é respeitado. Ou seja, o termo ao próximo é paciente, ele recebe o respeito. Então, por isso, um complemento nominal. Essa é a classificação sintática do termo. Agora eu vou fazer duas perguntas numa tacada só. A primeira pergunta é de Cores a Bordo, que falou assim: Elias, você é baiano? Esse gingado só pode ser de origem baiana. E a outra pergunta é do Douglas Prudente, que falou o seguinte: Elias, vi uma aula sua com a camisa do Glorioso, para quem não sabe, o Botafogo. Mas você não é de Brasília? Saudações alvinegras. Saudações, meu querido. O que acontece? Para explicar tudo isso. Primeiro, eu sou brasiliense, eu nasci em Brasília. Curiosidade, tá? Quem nasce em Brasília não é candango, quem nasce em Brasília é brasiliense, beleza? Candangos são aqueles que vieram fazer a construção de Brasília. Como eu não estive na época da construção de Brasília, naturalmente eu não sou candango. O que eu sou é brasiliense. Quem nasce em Brasília é brasiliense. Aliás, inclusive, quem não está no plano piloto também é considerado brasiliense. Você nasce na cidade satélite, você também é brasiliense. Então o que acontece?
Eu sou brasiliense, nascido aqui. Minha família é toda mineira. Meus pais são mineiros, meus avós são mineiros, minha origem é toda mineira. De onde veio o Botafogo? O Botafogo veio de um tio meu. Na época em que eu comecei a assistir futebol, o Botafogo estava muito bem. Era 95, Túlio Maravilha. E esse meu tio me convenceu a ser botafoguense. Curiosamente, foi o último título grande que vi do Botafogo, em 95. Curiosamente, antes desse período, eu tinha muitas camisetas, uniformes do Cruzeiro, porque meu pai é cruzeirense. Aí o que aconteceu? Passaram-se muitos anos, muitos e muitos anos. Aliás, foi um dia desses que eu parei e pensei o seguinte. Primeiro, que eu nunca fui muito ligado a futebol, nunca fui muito apaixonado por futebol. Gosto de futebol, mas nunca fui, assim, fanático pelo time. E meu pai é cruzeirense, meu irmão é cruzeirense, muita gente na minha família é cruzeirense. E eu resolvi fazer o seguinte, caramba, para aproveitar mais os momentos com a minha família, com o meu pai, eu vou fazer o seguinte, vou passar a torcer pro Cruzeiro. E hoje eu digo para todo mundo, eu virei a casaca, eu sou cruzeirense. Curiosamente, Cruzeiro desceu a Série B. Eu começo a desconfiar que o problema dos times não são os times, e sim o meu pé frio. Torcia para o Botafogo, Botafogo não estava bem. Passei a torcer para o Cruzeiro, Cruzeiro não está bem. Só posso dizer uma coisa, Flamengo, me aguarde. Outra coisa, eu sempre gostei de música baiana, sempre gostei de axé, principalmente swingueira, tá? Axé tipo Chiclete com Banana, Asa de Águia, gosto menos. Agora, swingueira, aquele Psiricos, Bambas, sempre curti, e na época da escola eu dançava pra caramba, tinha até uns amigos que dançavam junto comigo, ensaiavam os passinhos, e por isso que eu curto. Mas não sou baiano, não sou mineiro, não sou carioca também. Ah, aliás, esta aula em que eu estou com a camisa do Botafogo, vou colocar aqui nos cards pra você também, beleza? Porque é a minha aula mais famosa no YouTube, uma aula em que eu revelo a minha técnica de análise de textos. A próxima pergunta é do 0xx41, Lucas. Rapaz, que nome complicado, hein? Diz o seguinte: professor, o que você recomenda para melhorar em análise de tipologia textual? Primeiro ponto. Quando falamos em tipologias textuais, nós precisamos ter por base 6. Quais são elas? Descrição, narração, dissertação, argumentação, injunção e diálogo. São essas as 6 tipologias textuais reconhecidas pela teoria de Bakhtin, beleza? E dessas 6 tipologias, 3 delas são frequentemente cobradas em prova. Descrição, narração e dissertação. Primeiro conselho que eu te dou. Olhe a finalidade do texto. O que revela a tipologia predominante é a finalidade do texto. Você precisa olhar para o texto e olhar e perceber o seguinte: esse texto foi feito para quê? Ele foi feito para contar uma história? Narração. Ele foi feito para descrever algo? Descrição. Ele foi feito para falar sobre algo? É uma dissertação. Ele foi feito para defender um ponto de vista? Opa, então estou diante de uma argumentação. Ele foi feito para me sugerir algo, para dar ordens, para fazer sugestões? Ele é um texto injuntivo. Ou então ele é um texto com a finalidade de expressar atos de fala, diálogo. Então veja, primeiro observar a finalidade do texto. O texto foi feito para quê? Segundo, eu sempre recomendo às pessoas, para assimilarem os nomes das tipologias textuais, que façam o seguinte: associem as tipologias textuais a músicas. Quando você faz essa associação, você facilmente consegue se lembrar melhor das tipologias textuais, beleza? Inclusive, eu e meu amigo professor Fabrício Dutra fizemos uma aula nesse formato, era uma aula do Português Peso 2, um programa que nós tínhamos no YouTube do Gran Cursos Online, e nesta aula a gente faz essa associação. Vou ver se eu acho a aula, se eu achar, vou colocar aqui nos cards para você também, para que você possa olhar esse assunto de tipologia textual, que é um assunto bem bacana. A próxima pergunta vem da Mel Neves Lobo, que pergunta o seguinte: Elias, qual é o correto? Eu que agradeço ou eu quem agradeço? Na verdade, as duas formas são corretas. O grande detalhe é o seguinte: quando dizemos sou eu que agradeço, obrigatoriamente eu preciso usar o verbo na primeira pessoa do singular. Eu que agradeço. Agora, quando usamos o pronome quem, eu tenho duas possibilidades. Ou eu concordo com o pronome pessoal do caso reto, ou seja, sou eu quem agradeço, ou então eu posso fazer a concordância com o pronome quem que é um pronome de terceira pessoa do singular, ou seja, a outra possibilidade correta é sou eu quem agradece. As duas formas são corretas,
eu que agradeço ou eu quem agradeço. Caso o pronome quem seja utilizado, sou eu quem agradece, seria uma outra opção, tudo bem? A próxima pergunta, aliás, as próximas perguntas, vou responder numa lapada só. A pergunta primeira vem do meu querido Léo Murga, professor lá do Gran Cursos Online, que me fez a seguinte pergunta. Elias, você já viu um maracujá? E eu preciso dizer o seguinte, nunca vi um mará, mas o... Já entendeu, né? Já entendeu. Aliás, essa belíssima pergunta do Léo Murga é porque eu falei que, lógico, eu adoro piadinhas nível quinta série, e eu dedico esta belíssima resposta ao Márcio Flávio e ao William Dornella, que são dois professores também lá do Gran Curso Online, que se amarram em cair nas minhas piadinhas. Mas eu quero mesmo responder outra pergunta, aproveitando já a pergunta do Léo Murga, que é a pergunta da Daira Araújos, que diz o seguinte: Elias, como começar a escrever uma redação? Não tenho ideias do que escrever nas primeiras linhas. Primeiro passo, eu peço que você coloque na sua cabeça que eu acredito que você está perguntando em termos de redação discursiva para concursos públicos. E essas redações, elas não prezam pela criatividade. Então você não precisa buscar algo tão impossível para começar a sua redação. O grande detalhe é você começar, beleza? O grande detalhe é você começar. Uma técnica que eu utilizo, que eu já ensinei muito em sala de aula, porque hoje vocês me veem muito mais com as aulas de gramática, mas o meu começo de carreira foi com redação discursiva. Durante muito tempo eu trabalhei com redação discursiva, texto e também gramática. A única disciplina que eu não ministro é redação oficial. E eu gosto muito da técnica da professora Tereza Cavalcante, inclusive técnica que eu aprendi com a Tereza e que eu utilizo dizendo que é da Tereza, que é a técnica do todos sabem que associada ao tema. Qual que é a ideia? Primeiro, quando eu vou começar uma redação discursiva, eu preciso apresentar o tema dela. Qual é o tema daquela redação discursiva? E a Tereza tem uma técnica muito bacana, que é utilizar um todos sabem que para que eu comece a fazer as primeiras ideias do texto. Eu colocar todos sabem que, por exemplo, o tema é aquecimento global. Todos sabem que o aquecimento global é um problema causado pelo homem. Ponto. Fiz algo bastante simples. Lógico, nós não vamos começar a redação com todos sabem que. O todos sabem que é só para fazer a ilação da ideia, para provocar a aparição da ideia. Para passar para o texto definitivo, é só tirar o todos sabem que. Ou seja, se eu tirei o todos sabem que, eu vou colocar o aquecimento global é um problema causado pelo homem. Seria mais ou menos essa a ideia. E aliás, falando em redação discursiva, eu recomendo que você siga bons professores de redação discursiva, até porque isso vai te ajudar demais, isso vai te fazer produzir bem melhor. Recomendo, claro, primeiro, professora Tereza Cavalcante, essa princesinha, um amor, foi minha professora, e fora que ela é genial. Eu não conheço correção de redação discursiva melhor que a da Tereza. Ela é sensacional. Também recomendo o professor Léo Murga, que é o que fez a pergunta anterior. Léo Murga, que também arrebenta. Semanalmente ele faz redações discursivas no YouTube do Gran Curso Online. Os alunos adoram o projeto do Léo Murga. Recomendo demais. Sigam, acompanhem o Léo Murga, a produção de redação dele é sensacional. E outro cara também que eu recomendo muito em produção de redação discursiva é o professor Dixon Cossetti. Ele é professor aqui em Brasília, ele dá aula muito bem, a forma como ele ministra a redação discursiva é muito bem feita, então por isso é outro nome que eu recomendo fortemente. Então, recomendei aqui, lógico, são vários, mas aqui de cabeça agora me lembrei desses 3 nomes, com qualquer um deles você está muito bem acompanhado para fazer uma redação de excelência. A próxima pergunta vem da Jana.goncm, que perguntou o seguinte: Elias, qual é o tempo verbal de teremos conquistado? E de conquistaremos? Jana, o que acontece? Conquistaremos é um verbo que está no futuro do presente do indicativo. E, Elias, teremos conquistado? Futuro do presente do indicativo composto. O primeiro simples, o segundo composto, porque nós temos na língua portuguesa os tempos compostos. O que são os tempos compostos? Tempos compostos são aqueles que são formados pelo verbo ter ou haver, mais um verbo no particípio. Só que nós temos algumas possibilidades de tempos compostos. Eu fiz uma aula neste ano sobre esse assunto. Vou colocar aqui no card para você e você pode acompanhar tudo. Mas estão aqui todas as conjugações que você me perguntou. Aliás, eu tenho no meu canal do YouTube uma playlist completa só de conjugação verbal para que esse tipo de dúvida não fique mais na sua cabeça. A próxima pergunta vem da Softleia, que perguntou o seguinte: Elias, já pensou em sair de Brasília? Se sim, para onde? Eu já pensei em sair de Brasília várias vezes. O que acontece? Sou nascido em Brasília, como falei anteriormente, sou brasiliense. Mas Brasília
é uma cidade um pouco peculiar para quem conhece Brasília. Nós temos um modus operandi meio complexo. O brasiliense é um indivíduo levemente frio. O brasiliense, ele é um pouco individualista. O brasiliense, eu sou brasiliense, tá? Eu estou falando de mim e dos meus conterrâneos. O brasiliense, ele tem uma característica de ser muito voltado ao trabalho, até porque Brasília foi planejada para o trabalho. Quem veio a Brasília, desde o início, veio para trabalhar, e muitas pessoas ainda vêm a Brasília com a finalidade de trabalhar. Ou seja, é uma cidade pensada assim. E eu confesso que eu gosto muito do estilo de cidades menores, eu gosto muito da vida em cidades menores. Para dentro do Brasil, já pensei em me mudar? Já. Inclusive, quando eu estava escolhendo onde faria o vestibular, uma das minhas inscrições foi para Uberlândia, na UFO. Só que eu passei antes aqui na UNB e por isso resolvi ficar já aqui. Mas a ideia de morar em Uberlândia me agradava bastante. Então, primeiro, Minas Gerais é um local que me agrada bastante. Minas Gerais me agrada bastante. Já quase fui morar em Curitiba. Já pensei em morar em São Paulo, já pensei em morar em Patos de Minas, já pensei em morar, cara, acho que em quase todos os estados brasileiros aqui fui, eu já pensei em morar lá. Não sei se um dia realizarei. Quando eu fui a João Pessoa, fiquei maravilhado, falei, nossa, eu preciso morar em João Pessoa. Então, só aqui no Brasil, acho que praticamente todos os lugares aqui fui, já de alguma forma me atraíram a atenção. Morar fora do Brasil, já nem tanto, beleza? Já nem tanto. Eu confesso que passou na minha cabeça, assim, uma pequena vontade, assim, uma coceirinha, caramba, morar fora do Brasil não seria uma opção tão ruim do ano passado para este ano, beleza? Entenda como você quiser entender. Mas passou, mas nunca foi algo sedimentado. Eu nunca pensei, caramba, eu preciso sair do Brasil, a vida deve ser muito melhor fora do Brasil. Mas uma coisa eu te garanto, eu nunca moraria nos Estados Unidos. Lá eu não moraria, a não ser que fosse uma oportunidade muito sensacional, mas quando eu fui lá não gostei tanto. Países fora do Brasil, países, obviamente fora do Brasil, né, que burro, de que eu gostei. Gostei da Alemanha, gostei da Holanda, gostei da Rússia. A Rússia é muito legal, mas lógico, eu fui como turista para todos esses lugares, não tenho uma visão perfeita de como é o local, mas gostei desses lugares. Aliás, quem sabe um dia eu more fora de Brasília. Provavelmente. Eu gostaria. Um dia, nem que aposentado. Gostaria. E assim chega ao final o nosso primeiro Elias Responde. Espero que vocês tenham gostado bastante. As perguntas a que não respondi, vou fazer isso no próximo vídeo, estão todas separadinhas para que eu possa responder em outras oportunidades. E depois, claro, eu coloco lá no meu Instagram outros stories para que você possa fazer novas perguntas. Não se esquece do like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de acompanhar tudo que eu tenho feito por aqui, todas as aulas, todos os projetos, tudo bem bacana, tanto aqui tanto aqui quanto lá no Gran Cursos Online. É um prazer imenso contar com o seu apoio, com o seu carinho. Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.